Então, dicas profissionais para um cristão em potencial. A dica de hoje, dicas do oleiro. No mundo tão conturbado em que nós vivemos, é muito importante nos firmar nos bons conselhos, pois é muito fácil perder-se ou ser influenciado a distanciar-se de Deus. Nosso Deus, com toda a sua sabedoria, tem nos ensinado a caminhar correto, nos ensinado o caminho correto que devemos andar, e para não desviarmos deste caminho é preciso ouvir e seguir os bons conselhos, que vêm de pessoas simples, mas cheias de sabedoria, a iluminação dada pelo próprio Deus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado seja o Teu nome. Queremos aqui Te agradecer, Senhor, pela oportunidade que temos de mais uma vez reunidos, poder Te cultuar, poder oferecer ao Senhor um culto de corações transformados, arrependidos, prontos a Te obedecer. Recebe, ó Pai, toda a nossa adoração, tudo que já foi feito até esse momento, e neste instante nós Te pedimos e rogamos por esta palavra, por esta mensagem, que venha também, Senhor, transformar nossas vidas, nos moldar conforme a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados e falhas e nos ajuda, Senhor, a cada dia a aperfeiçoar mais e mais o nosso proceder neste mundo. Que o Senhor assim nos molde como o oleiro tem feito no barro, moldado um vaso de honra. Pois em nome de Jesus Cristo que nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Então vejamos hoje os conselhos de um oleiro. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18, verso de 1 a 6. Jeremias 18, versículo de 1 a 6. Jeremias, profeta do Antigo Testamento, um dos profetas maiores, fica depois de Isaías. Isaías vem Jeremias. Capítulo 18, do 1 ao 6, diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazê-lo dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Então poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A passagem que nós acabamos de ler aqui em Jeremias se encontrava em um contexto muito interessante, né? Na verdade triste, porque o povo de Israel estava se desviando do verdadeiro Senhor, estavam adorando deuses pagãos, estava idolatrando outras imagens intituladas como Deus. Jeremias então era um costume muito do Senhor. O profeta sempre passava por um exemplo para que o povo visse no profeta o que o Senhor iria fazer com eles. E quando Jeremias é chamado pelo Senhor a ir à casa do oleiro, tinha um propósito específico do Senhor aqui, em transmitir justamente o processo como Deus trabalha com o seu povo. Então, Deus tem chamado desde o início Adão e Eva, e deles faria a nação, faria o povo de Deus. Adão e Eva falharam no seu chamado, e aí Deus foi escolhendo Abraão, e de Abraão a sua descendência, e daí instituiu uma nação. A nação agora, por sua vez, mesmo tendo toda a experiência com Deus, mesmo tendo todo o processo de Deus na fabricação deste povo, este povo ainda estava desonrando a Deus. Haviam sido feitos por Deus, haviam sido criados por Deus, mas a sua índole, a forma como eles estavam usando suas vidas, não estavam agradando a Deus.
E Deus ali usou a figura do oleiro para apresentar a Jeremias o que ele iria fazer daquele povo, como ele iria tratar aquele povo. Aquele povo não estava exercendo a sua função, não estava servindo para a honra de Deus, tão como o oleiro que pode desfazer aquele elemento feito por ele de barro e refazê-lo de novo. Assim Deus estava prometendo fazer com Israel essa mudança, essa transformação. Então, certamente o processo de molde, o processo de confecção de um jarro, de um vaso pelo oleiro, era um processo, digamos assim, muito específico. Existe um barro específico para se trabalhar, existe a temperatura certa, existe a velocidade certa ali da roda que gira o barro, a pressão certa que é colocada no barro, tudo isso é um processo. E este processo, irmãos, Deus tem trabalhado na vida de cada um de nós. Se formos avaliar como Deus tem trabalhado em nossa vida, entendemos que de uma forma soberana, Deus nos criou, todos nós. Mas eu nasci da minha mãe e do meu pai, e teu pai e tua mãe nasceu de quem? E aí vai sucessivamente, vai chegar em Adão e Eva, que foram criados por Deus. Então, todos nós somos descendentes de Adão, sendo assim, fomos criados por Deus. Então, entendemos que Deus já assumiu uma responsabilidade em nos criar. E agora nós temos também uma responsabilidade em entender o propósito de Deus para a nossa vida. Para que fomos criados? Se para honrar ao Senhor ou para servir de um vaso de desonra, um vaso que é usado para jogar fora ou desperdiçar ou ser quebrado. Então devemos ter esta especificação, este entendimento, para que possamos então entender quais são essas dicas. Então, as dicas que hoje eu trago a vocês são dicas essenciais para o viver cristão. Então, Deus usa a figura do oleiro e o vaso para reiterar as verdades fundamentais da fé cristã. Então, vejamos quais são essas verdades. A primeira verdade é: o poder criativo e transformador está nas mãos do oleiro. Aqui no texto que nós acabamos de ler, diz que quando Jeremias desce à casa do oleiro, eis que ele estava entregue às obras sobre a roda. Quer dizer, ele estava confeccionando, fabricando um jarro. Então, o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas mãos. Então, alguma coisa aconteceu que aquele vaso perdeu a forma. E ele então voltou e refez aquele vaso. Então, a forma, o poder criativo vem do Senhor. É o Senhor quem nos conduz, é o Senhor quem nos capacita com dons especiais. Então, se nós verdadeiramente quisermos ser usados por Deus, precisamos permitir esse agir de Deus em nossa vida. Precisamos deixar que Deus nos molde conforme a sua vontade. Acredito eu que uma grande dificuldade hoje para o povo que se diz cristão é se deixar ser moldado por Deus. Cada um de nós quer ser uma coisa específica. Cada um de nós quer ter uma vida independente. Eu quero servir para isso. Isso me traz assim a memória, uma ilustração que fala de 3 pinheiros. Então, um dos pinheiros diz que queria que a sua madeira ela fosse usada para guardar coisas valiosas. E então, um dia chegou lá o carpinteiro, cortou a árvore, levou lá e trabalhou nessa árvore e fez dela um baú para guardar dinheiro, moedas. E ela ficou muito feliz com o propósito para o qual ela foi criada. A outra árvore diz que gostaria de cruzar os mares, conhecer os continentes. E então aquela árvore da mesma forma foi cortada, moldada e feita um navio. A outra árvore disse: eu queria apenas ser reconhecido, valorizado, queria ser muito importante, que as pessoas olhassem para mim e reconhecessem o meu valor.
E então diz que essa árvore foi cortada e dela foi feita uma cruz. E a cruz é o símbolo da nossa salvação, porque foi na cruz que Cristo deu a vida por nós. Então entendemos que cada um de nós tem um propósito de vida. Entendemos que cada um de nós é designado por Deus o que nós seremos, como seremos. Mas para que isso tome forma, para que isso realmente seja feito, nós precisamos permitir que Deus nos use, permitir que Deus faça de nós vasos de honra. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 9. Romanos 9, a partir do verso 20. Romanos 9, 20 até o 23. Diz assim a palavra de Deus: Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória preparou de antemão. Irmãos, é interessante esse texto. Se aprofundarmos um pouco, vamos entender logo o sentido que ele traz, de que todos nós como um todo, diante do Senhor, éramos vasos de desonra, porque vivíamos cheios de pecado, cheios de angústia, cheios de ira, cheios de coisas malignas, coisas ruins. E Deus foi misericordioso para conosco, nos escolhendo, nos separando. Tem uma expressão muito usada no nosso cotidiano, né? Que é sincero. Então, essa palavra sincero vem de um contexto justamente dos vendedores de jarro, que faziam jarros, vasos, e estes vasos, alguns deles eram rachados, não prestavam para acumular líquidos dentro dele. E eles então passavam cera, pintavam o jarro para ele ficar bonito, chamar a atenção e as pessoas levarem aquele jarro, que na utilidade ele era limitado, porque tinha rachaduras. Então, quando se ia comprar um jarro, se olhava contra o sol para ver se não via nenhuma rachadura. E aí, quando não tinha rachadura, a pessoa dizia: esse vaso é sem cera. E aí vem a palavra sincero, alguém que fala a verdade, alguém que não tem o que esconder. Então, a ideia aqui é que Deus, quando olhou para nós de antemão, viu que nós éramos pecadores, estávamos perdidos, vasos de desonra. Mas Deus teve misericórdia de nós e nos separou. Dentre os vasos que existiam, Ele separou alguns para honrar a Ele, para servir de vaso de honra. Então, entendendo isso, devemos compreender que hoje nós não devemos mais ser usados para desonrar a Deus. Quer dizer, qualquer prática pecaminosa é uma prática de desonra. Então, uma vez que fomos separados, devemos estar exclusivo para Deus. Então, em nós deveria estar escrito: propriedade exclusiva de Deus. Na Bíblia já está escrito, é claro. Temos essa afirmação na Escritura. Mas nós deveríamos escrever isso em nosso coração, para que não mais pudéssemos nos encher de coisas ruins. Muitas vezes, irmãos, nos enchemos de amargura, de ira, de pensamentos negativos, e tudo isso nos prejudica, ao ponto de não podermos ser usados por Deus, porque estamos cheios de tantas coisas mundanas, tantas coisas carnais, que não tem como sermos cheios do poder de Deus. Então é necessário compreender que, uma vez separados por Deus, fomos feitos para a honra de Deus. Aqui no verso 23 do texto que lemos, diz assim: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para
glória preparou de antemão. Então, antes mesmo do nosso nascimento, Deus já havia nos escolhido para honrá-lo. Se hoje eu e você estamos aqui, é porque nós fomos escolhidos por Deus. E essa escolha, irmãos, não era nem nada que em nós atraísse a pessoa de Deus. Pelo contrário, éramos todos vasos de desonra. Não merecíamos a graça de Deus a ser estendida a nós. Mas, no entanto, Deus, com a sua grande misericórdia, estende o seu favor, nos dando então conhecer do poder dele e podendo então ser usado por este Deus. O poder transformador do oleiro nós podemos ver também em João capítulo 9. Convido você a abrir essa passagem. É bem interessante para a nossa compreensão e interpretação melhor desse texto. João capítulo 9, encontramos então a história do cego de nascença, do verso 1 ao 7, vamos ler. A cura do cego de nascença. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os dantes conhecidos de vista como mendigo perguntaram: não é este o que estava assentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. E ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e te lava. Então eu fui, lavei e estou vendo. Disseram, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Essa história ela vem somar, a compreensão do que nós estamos falando com uma escolha de Deus. O questionamento que é feito pelos discípulos de Jesus sobre a vida deste homem cego é: quem havia pecado? Porque a compreensão, muitas vezes, de uma situação que nós vivemos, para o povo judeu, era muito ligado ao pecado. Se vocês lembram bem a história de Jó, diante do sofrimento de Jó, foi questionado, os amigos dele questionaram: Jó, o que foi que tu fez? Que pecado tu cometeu para estar passando por essa situação? Então sempre o sofrimento estava ligado ao pecado. Aí a questão dos discípulos é esse: quem pecou para que esse homem nascesse cego? Seus pais ou ele mesmo? Então Jesus ele traz uma outra aplicação sobre o sofrimento, sobre a situação que este homem vivia. Olha, ele nasceu assim, não por conta do pecado, mas para a glória de Deus, para que a glória de Deus se manifestasse através dele. Vamos trazer isso agora para as nossas vidas. Quem era Luciene antes de conhecer a Cristo? Quem era Gilmário? Quem era Beatriz? Quem era Ana? Quem era Kátia antes de conhecer a Cristo? E quem somos nós hoje? A transformação, a mudança que Deus tem feito na nossa vida. Então isso, ele se destaca. Eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe, diz o salmista, mas ele compreende que a partir do momento que Deus trabalhou na sua vida e agiu diretamente na sua vida, aquilo que antes era uma desonra passou a ser uma honra. Então nós hoje somos um vaso de honra, porque fomos escolhidos por Deus. Se a gente pecou em algum momento da vida, viveu uma vida depravada, é dentro desse contexto, dessa visão, que Deus agora nos usa. E as pessoas olham para nós e dizem: quem te viu e quem te vê? Rapaz, conheci o Sibério lá no passado.
Eu contei essa ilustração esses últimos dias, me veio à tona agora, né? Eu estava pregando em uma igreja lá em Fortaleza, a igreja Ágape, ficava no Montese, pertinho do aeroporto ali. E aí eu pregando naquela igreja e um rapaz incomodado na cadeira. Não, é ele conversando com a esposa, com a pessoa que estava do lado dele. É ele, não é não, e é uma discussão entre eles, e eu pregando e vendo essa discussão entre eles. Quando terminou a mensagem, que eu me aproximei dele, e ele disse assim: pastor, me tire uma dúvida, o senhor é o Caveirinha? Esse rapaz me conheceu na infância, e na infância eu tinha um apelido de Caveirinha, de tão magro que eu era, né? E talvez de algumas artes que eu fazia, né? Esse apelido se tornou o meu nome. E todo mundo me conhecia como Caveirinha. Ele não sabia nem meu nome. Quando me anunciaram lá, convido o pastor Sibério que vai pregar essa noite. Sibério, eu não conheço esse nome. Não, mas parece muito com Caveirinha, né? E quando ele falou isso, eu ri, eu disse: eu já fui essa pessoa, hoje eu sou o pastor Sibério. Então Deus me transformou. Então isso é muito bom, o testemunho da gente, né? Essa mudança, esse poder transformador de Deus em nossa vida. Então cada um de nós teve em algum momento da vida uma mancha, esteve sujo por algum momento, mas a partir do momento que Deus nos chama, Ele nos transforma, Ele nos molda. O que antes éramos conhecidos pela desonra que praticávamos, hoje devemos ser conhecidos pela honra que dedicamos ao Senhor. Assim deve ser o servo de Deus. A segunda verdade que nós encontramos, ou podemos aprender com o oleiro, é que o poder do vaso está no conteúdo que ele comporta. O poder não está em nós, no sentido de nós somos poderosos, mas o poder está naquilo que está dentro de nós, aquilo que nós comportamos, aquilo que nós carregamos. Então, quando o oleiro fabrica o vaso, ele não sabe muito bem para que aquele vaso vai servir. Se para colocar uma planta, para usar como recipiente para água, para se colocar alguma coisa valiosa. Lembro no passado, né, tinha muito de as pessoas caçar botija. Vocês já ouviram falar disso? As pessoas antigamente não tinham banco e guardavam moedas de prata, de ouro em vasos de barro, selavam aquilo com cera e enterravam perto de uma planta, perto de alguma coisa. E diz que os passados, né, os antepassados, aí, os antigos, dizem que sonhavam as pessoas dizendo: olha, tem uma botija em tal lugar, e a pessoa ia lá e escavava e encontrava esse tesouro que os avós, bisavós enterraram. E hoje tem muita gente caçando tesouros, né, com detectores de metais, e encontram então esses jarros. Então tem muita história sobre esse contexto. Então o jarro em si, ele não tem valor algum, é feito de barro, um barro que é frágil, se cair quebra, muitas vezes se tiver uma rachadura ele não tem utilidade para guardar líquidos. Então nós somos muito, digamos assim, limitados, nós como pessoas e nós como vasos de Deus, somos limitados. Mas aquilo que Deus derrama sobre nós, o seu poder, a sua graça, o seu favor, isso nos enche, isso realmente nos capacita, isso nos faz poderosos. Em 2 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 20 ao 22 diz: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Assim pois, se alguém a si mesmo se purifica destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil para o seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Os vasos, me veio à memória agora a história, né, de como foram encontrados alguns textos bíblicos nas cavernas de Qumran. Então um pastor de ovelhas estava pastoreando um rebanho
E uma das ovelhas parece que entrou numa caverna, e ele começou a jogar pedras para que a ovelha saísse da caverna. E aí, enquanto ele jogava pedra, ele ouviu uma das pedras tocando em um recipiente como de barro, e ele explodindo, né? Plof, quebrando. E ele então ficou curioso: o que foi que eu quebrei? Ele então entrou na caverna, encontrou vários jarros, e dentro desses jarros, porções da Escritura, pergaminhos. Isso, irmãos, para a história do cristianismo, para a história mundial, se tornou muito importante esses escritos. Então, até hoje, eles servem de referência para as traduções que nós temos, para ser como base, né, como os textos mais próximos do original, porque os textos originais da Escritura nós não temos mais, temos cópia de cópia de cópia. Então, esses textos são os mais próximos do originais, e eles então servem de base para as traduções da Escritura. Então, aqueles jarros se tornaram importantes não por ser jarro em si, mas por aquilo que eles guardavam, por aquilo que estava dentro deles. O texto aqui em 2 Timóteo, encontramos a igreja sendo dirigida, né, por Paulo, guiada, ensinada, e através de Timóteo é escrita essa carta para que Timóteo transmitisse à igreja essas informações. E as informações para que o povo deixasse de cultuar os ídolos, seguir os falsos mestres, e se voltasse a uma vida de consagração, a uma vida realmente dedicada ao Senhor. O texto aqui diz o seguinte no verso 21: assim, pois, se alguém a si mesmo se purifica destes erros. A que erros ele se refere? Os erros que estavam sendo praticados por outros cristãos, que estavam adorando ídolos, que estavam seguindo falsos mestres. Então ele diz: será este, aquele que se purifica, será este utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor. Então nós somos importantes para Deus. Deus quer nos usar como vasos de honra. Ele tem nos enchido, derramado do seu poder. Temos nós que guardar a palavra de Deus em nosso coração, assim como aqueles jarros guardaram por muitos e muitos anos as porções da Escritura. Nós somos vasos que o Senhor quer guardar a sua palavra. Irmãos, quanto nós temos perdido desta essência cristã. Os povos antigos, eles tinham a prática oral de guardar a Escritura. Então se contava aos filhos, sentado, ao deitar, ao caminhar, à noite, né, ao redor de uma fogueira, contavam-se as histórias bíblicas. Hoje nós não temos mais esses costumes de sentar em família e discutir, falar da Escritura, contar as histórias, como aconteceu, como não aconteceu. Então isso era uma tradição muito costumeira daquela época. Nós estamos vivendo em um século com muita facilidade. Temos a Bíblia em nossas mãos, temos um celular que pode pesquisar ali e ter tantos e quantos recursos necessários para o conhecimento. E parece assim, quanto mais recursos temos, quanto mais fácil o acesso, menos valor a gente tem dado. Isso é triste, mas é a realidade. Quantas pessoas poderiam usar a internet para um benefício, para a divulgação do Evangelho, para aprender mais sobre a Escritura, e no entanto têm usado para outros fins. Têm usado muitas vezes para encontrar falhas, para discutir religião, que não chega a lugar nenhum. Estamos perdendo tempo. Então um vaso, ele se torna valoroso quando ele é usado para Deus, quando ele é cheio do poder de Deus. E que poder é esse? O melhor conteúdo para nos encher está em Efésios 5,18. E não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eis aqui o melhor conteúdo para nos encher, para que a gente possa estar sendo vaso de honra para Deus. Está cheio do poder de Deus, está cheio do Espírito de Deus. Para alguns,
na sua imaginação, talvez por uma interpretação incorreta da Escritura, ser cheio do poder de Deus, ou ser cheio do Espírito Santo, é estar profetizando, falando em outras línguas, e é muito pelo contrário disso. Estar cheio do Espírito Santo é alguém cheio de amor, é alguém cheio e disponível para o serviço de Deus, é alguém que não encontra dificuldade, mas pelo contrário, é alguém que encontra solução. Mas o que nós mais encontramos hoje são vasos cheios de problemas. Não há soluções, mas há problemas, há discussões, há discordâncias. Então devemos entender, irmãos, como vasos de Deus, cheios do poder de Deus, devemos fluir este poder, e este poder deve nos fazer progredir, crescer, expandir. A ideia é ser cheio ao ponto de transbordar, que aquilo que o Espírito Santo tem te concedido, que é o amor, a paz, os frutos do Espírito, né? Que este fruto, né, ele seja expansivo, alcance outras pessoas, e assim nós seremos verdadeiramente cheios do poder, honrando ao Senhor e tendo então um valor inestimável dentro de nós. Em Atos 4:31, nós podemos ver justamente qual a função de estar cheio do poder de Deus, de estar cheio do Espírito Santo. Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Olha aí, somos cheios do poder, para quê? Para anunciar. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então esse é o poder que nós devemos nos encher da graça de Deus, do poder do Senhor, para que com intrepidez, sem temor, com todo desprendimento, podermos sair no mundo afora, anunciando a palavra de salvação, a palavra da verdade. E por fim, terceira e última verdade, o vaso de honra será sempre um utensílio usado por Deus. Lembra, para a gente ser um vaso de honra, precisamos ser cheios de quê? Do poder de Deus. Que poder é esse? O Espírito Santo. Estando cheio do poder de Deus, nós seremos sempre utensílios usados por Deus. Lá em Isaías 64, verso 8, diz assim, Isaías 64, 8, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Isaías reconheceu, irmãos, este poder transformador do oleiro, reconheceu Deus com um papel fundamental em nos moldar. Nesse molde que Deus vai nos conduzir, né? vai nos criar, é um processo que muitas vezes é dolorido. É dolorido por quê? Porque ele vai contra, muitas vezes, o nosso querer, a nossa vontade. Nós queremos uma coisa, mas Deus quer para outra. Nós queremos ser um vaso, mas para colocar flores. Mas Deus disse, não, você vai ser um vaso para carregar outra coisa. Para carregar água, para carregar vinho, seja lá o que for. Estou usando aqui uma ilustração, uma ideia. Então Deus tem um propósito para cada um. Então não queremos nós olhar para um outro irmão e dizer, eu quero ser igual aquele vaso. Eu quero ser usado como aquele irmão, pregar lá na frente ou cantar lá na frente. Às vezes a gente tem muito esse desejo, né, de estar à frente. Mas Deus muitas vezes te honra, te usando na oração, que não é tão visto. Te usa, te honra, te usando na evangelização lá fora, que também não é tão visto na igreja. Eu lembro muito de um irmão na igreja, onde eu congreguei, a primeira igreja que eu congreguei, havia um irmão lá que eu tinha uma certa dificuldade, porque eu estava presente na igreja todos os cultos, e aquele irmão só vinha no domingo à noite, às vezes no domingo de manhã e à noite,
no domingo, na grande maioria das vezes. E sempre o pastor elogiava muito aquele irmão de púlpito. E eu via aquilo e eu ficava incomodado. Rapaz, eu estou aqui todo culto, eu faço tudo que tem para fazer aqui na igreja, e o pastor fica só citando o nome desse irmão lá na frente. E aí os dias se passaram, os anos, eu fui para o seminário, eu voltei, fui pastorear essa igreja. E aí eu comecei a conviver mais com os irmãos, porque tinha o tempo integral e tinha mais acesso aos irmãos. E eu comecei a me aproximar deste irmão para conhecê-lo, porque o que eu conhecia dele era ele dirigindo e pregando na igreja nos domingos. E aí quando eu fui conhecê-lo e conhecer a história de cada membro da igreja, eu percebi a importância daquele irmão. Ele era um evangelista. Ele trabalhava em uma empresa que ele era o comprador e vendedor dessa empresa. Tudo que entrava nessa empresa era ele que comprava e tudo que saía era ele que vendia. Então todos os compradores e vendedores passavam por ele e todas essas pessoas eram evangelizadas. Ele, antes de fazer algum negócio, ele pregava a palavra de Deus. E com isso ele trouxe muitas pessoas para a igreja. E aí eu fui conhecendo as pessoas que ele evangelizou, que ele trouxe à igreja. E aí eu fui compreender o papel, a importância daquele irmão. Então, antes eu desprezava, julgava, porque eu via só o exterior. E aí quando eu conheci o interior dele, como Deus usava aquele homem, eu percebi a importância dele. Então às vezes a gente vai estar na igreja e vai ser julgado, vai ser apontado, não vai ser valorizado. Mas entenda uma coisa, irmão, a honra vem do Senhor. Ele será honrado através de ti. Não te preocupa se tu recebe ou não palmas, se as pessoas te elogiam ou não pelo teu trabalho. Faz para o Senhor. Glorifica o Senhor com a tua vida. E certamente, no dia que nos encontrarmos com Deus, os galardões do Senhor, a premiação que Deus tem reservado, Ele chegará até a ti com muita honra e glória. Então a alegria será no dia que nos encontrarmos com Deus e ser recompensado por todo esforço, toda dedicação que fizemos. E não pela a honra que os homens irão nos dar, porque muitas vezes não teremos. Então não almeje isso, não espere isso. Se vier, é lucro, a gente fica feliz. Mas se não vier, entendemos que toda a honra e toda a glória vem do Senhor, a Ele pertence e Ele dá a quem Ele quer. E se nós verdadeiramente o honrarmos com nossa vida, Ele será justo em derramar a sua graça, o seu amor, o seu favor sobre nós. O vaso de honra, ele é valioso também pela sua mensagem, ou pela mensagem que ele contém. Então, em 1 Tessalonicenses 2,4 diz: pelo contrário, visto que somos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homem, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então, o valor intrínseco, o valor interno, o valor que nós temos, que é dado por Deus. E Deus quer nos usar grandemente. E Ele nos usa justamente nesse âmbito de nós transmitirmos a palavra que chegou até nós, a palavra que foi transformadora, a palavra que nos molda. É essa palavra que nós devemos transmitir. Nós devemos exalar, nós devemos, assim como aquela mulher que derramou bálsamo sobre Jesus, que perfumou todo o ambiente, assim as nossas palavras devem chegar até as pessoas com aroma agradável, devem ser atraente àquele que nos ouve, que as nossas palavras sejam edificantes, que tragam realmente interesse às pessoas em conhecer a Deus, em ser mais parecidas com Deus. Então assim seremos utensílios de honra usados por Deus. Concluindo então, amados irmãos, não despreze o dom de Deus a ti concedido. Antes, valorize o teu chamado, sendo um instrumento de honra. 2 Timóteo 2,21, texto que nós já lemos, mas só reforçando, diz assim: assim, pois, se alguém a si mesmo se purifica destes erros, será utensílio de honra, santificado e útil para o seu possuidor, estando preparado
para toda boa obra. Se nós tomarmos esse verso como parâmetro, a questão de consagração e utensílio de honra para o possuidor. Se eu me consagro a Deus, eu serei um utensílio de honra para Deus. Mas se ao invés de eu me consagrar a Deus e me encher do Espírito e fazer a vontade de Deus, eu começar a me encher das coisas carnais, de coisas pecaminosas, de todo o mal que aí está no mundo, sendo oferecido como algo bom, quem será o meu possuidor? Quem será honrado com essas práticas pecaminosas? É o diabo. Então a pergunta que fica, e que eu quero encerrar, é esta: por quem você quer ser possuído? Por Deus ou pelo diabo? A quem você quer honrar? Deus ou o diabo? Então, meu irmão, escolha Deus. Seja você um instrumento usado por Deus. Seja você um vaso de honra para o Senhor. Amém? Louvado seja Deus por isso. Maravilhoso Deus, Pai Santo, Pai de infinita bondade, graças te damos, Senhor, pela palavra hoje transmitida, onde nós podemos, Senhor, claramente observar como o Senhor tem trabalhado em nossa vida, como o Senhor tem nos moldado ao critério teu, diante da tua vontade, como o Senhor deseja nos usar, que nós possamos, Senhor, nos esvaziar de todo o pecado, de todo o mal, de toda a carnalidade, para que assim, Senhor, limpos e purificados pelo teu poder, possamos ser cheios do teu Espírito, para que através desse poder possamos te honrar, transmitindo a palavra de salvação aos perdidos. Pai querido, eu te peço por cada irmão aqui presente, te peço por aqueles que nos assistem através desta live, que o Senhor também atinja seus corações, que haja mudança. Se em nós ainda existe a impureza, sujeira, coisas desagradáveis ao Senhor, nos purifica, Senhor, de todo o mal. Limpa, Senhor, nosso coração. Nos faz um vaso novo. Nos enche do teu poder, para que possamos assim ser instrumentos de honra em tuas mãos, levando essa palavra de salvação. Eu te peço, ó Pai, dentre estes que aqui estão conosco, tanto presencial quanto online, se tem alguém que ainda não fez uma confissão de fé, que ainda não foi, Senhor, reconhecido como um vaso de honra, mas que ele reconhece que precisa desta transformação, dessa mudança, e queira então entregar a vida em tuas mãos, que esta noite seja a oportunidade que o Senhor conceda a ele. E se alguém esta noite que está dentre nós gostaria de entregar a vida a Jesus, se tornando um vaso de honra, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Alguém essa noite gostaria de ser cheio do poder de Deus, ser usado pelo Senhor, sendo então um vaso de honra? Não deixe de confessar o nome de Cristo. Entregue a sua vida ao Senhor, e o mais Ele fará. Ele fará toda a mudança necessária, toda a limpeza e purificação. Então, se você sente esse desejo no coração, que você me procure no final deste culto, ou deixe uma mensagem aí na live, e certamente eu entrarei em contato com você e te ajudarei nesta nova caminhada. Deus Santo, Pai querido, ainda na tua presença, eu te agradeço por ter nos escolhido, nos chamado e nos purificado, Senhor, para que a cada dia sejamos mais e mais usados pelo Senhor. Que assim sejamos, Senhor, hoje e para todo sempre, vasos de honra em tuas mãos, fazendo justamente aquilo que te agrada. E se algo em nós precisa ser purificado e limpo, que o Senhor também haja em nós, trabalhe em nossa vida, nos limpando e nos purificando de todo o mal, nos dando força para resistir a toda e qualquer tentação que o inimigo lança contra nós, para que assim sejamos somente usados pelo Senhor e nunca, jamais, voltemos a ser um utensílio usado pelo inimigo, pois em tuas mãos colocamos a nossa vida e em tuas mãos rogamos, faz a tua vontade, o teu querer, para que hoje e para todo sempre, sejamos sempre um vaso de honra usado pelo Senhor. Te agradecemos e pedimos isto, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, o seu povo,
hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.